Então eu vou dar um tempo e vou responder mais perguntas mais tarde, tá bom? Mas eu vou terminar de responder a última pergunta que uma mulher mencionou sobre Tito, capítulo 1, que era tudo é puro para os puros, tá? E eu abri aqui no meu outro celular para mencionar para vocês alguns detalhes desse texto que é muito legal. O verso 15 é o verso que fala que tudo é puro para os que são puros. Mas a partir do verso 5, Paulo fala direcionado para Tito, é uma carta de Paulo para Tito. E a partir do verso 5, ele vai falando com Tito que ele quer que o Tito estabeleça presbíteros, que eram pastores daquela época, de cidade em cidade. Mas o que eu acho mais interessante desse texto é que justamente o verso 15, que fala que tudo é puro para os puros, as pessoas do liberalismo, elas usam muito para tentar manipular e dizer que não tem problema, que pode fazer o que quiser. Só que essas pessoas que fazem isso, elas estão isolando o verso 15 de todo o texto e contexto aqui, porque a partir do verso 6, Paulo dá uma lista enorme de características da pessoa que é aprovada para o presbitério, entendeu? É uma lista extensa de características que a pessoa precisa ter para ser aprovada para ser presbítero. E essa lista, além de extensa, de enorme, rica, cheia de detalhes, ela é rígida, tem características super rígidas, mas as pessoas que querem manipular e isolar o versículo, elas esquecem toda essa listinha e vão só para o verso 15, sem ao menos entender do que o verso 15 está falando. É óbvio, gente, que tem um contexto. Não dá para você pegar esse versículo e isolar. Por quê? Porque você vai manipular as pessoas para um sentido que pode ser um sentido totalmente contrário ao que o texto bíblico está dizendo. Você pode simplesmente pegar as pessoas e manipular para uma coisa que você acha, que você quer, e não para aquilo que realmente a Bíblia está falando. Se você vier lendo desde o verso 1, você vai perceber que quando chega no verso 15, Paulo está dando uma declaração e dizendo o seguinte: olha, as pessoas que são puras por dentro, elas veem tudo com pureza. Mas esses outros, quem são esses outros? São os que estão no verso 10 que eu vou ler para vocês. Olha só os outros que ele está falando. São os desordenadores, faladores, vãos, enganadores e principalmente os da circuncisão. Paulo está falando que esses outros estão sendo reprovados para o presbitério do que ele está ensinando para Tito, né? Das características que um presbítero precisa ser. Esses caras estão, principalmente os da circuncisão, sendo reprovados, e principalmente os da circuncisão, que naquela época eram os caras da religião, que seguiam tudo à risca, mas que na verdade não tinham um relacionamento verdadeiro com Deus, entendeu? Era só bater o ponto da religião e dos dogmas. Paulo não está anulando as regras, os critérios que um homem de Deus precisa ter. Pelo contrário, ele vem falando uma lista de critérios e de características, tá? Só que ele condena quem vive hipocritamente. E no verso 15, quando ele está quase finalizando, ele fala que esses que são principalmente os da lei, da circuncisão, não são puros, não têm um olhar puro, eles são impuros. Deixa eu ler para vocês. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Ao invés disso, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Está falando desses caras. E olha o verso 16. Eles confessam que conhecem a Deus, mas negam a Deus com as obras, com as atitudes, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Olha, ele fala assim, eles são abomináveis e desobedientes. Então, é desses abomináveis e desobedientes que o verso 15 chama de impuros. Na lista de Paulo, os puros são as pessoas que têm aquela lista toda que ele já deu de conduta correta, certinha, e têm vida de verdade, de relacionamento com Deus. E os impuros são aqueles que têm uma aparência e são falsos, entendeu? Não vivem, é tudo aparência, aparência de religião, aparência de fé, entendeu? Parece, mas não é.
E a gente está vendo aí até esse caso João de Deus. Então, cuidado para não pegar um versículo e isolar ele do texto e do contexto que ele significa, para depois você tentar usar isso para justificar uma vida libertina. Esse texto não tem nada a ver com vida libertina, ele tem a ver com isso que a gente está vendo acontecer no Brasil, tá? Que haviam várias pessoas que iam buscar lá no tal de João de Deus, a fé, a Deus, e com um olhar puro, mas do outro lado tinha uma pessoa que não tinha um olhar puro. E é isso, gente. Mais tarde eu respondo mais, tá? Depois eu vou fazer um vídeo para vocês falando sobre essa situação aí do João de Deus e explicando para vocês como é, biblicamente falando, tem base, que o diabo falsifica milagres.